Fala aí, galera, bom dia! Então, agora, enfim, vamos iniciar uma nova matéria que fala sobre volume, tá? Vocês assistiram o videozinho lá do copo? Então, ali vem dizendo mais ou menos o que é volume. Volume ele pode ser uma quantidade que um recipiente ele suporta. Pode ser a quantidade não, pode ser também o espaço que ele ocupa no ambiente. O nosso corpo ele ocupa um determinado espaço no ambiente, tá? Então toda vez quando a gente fala em volume, a gente fala em algo que ocupa alguma coisa, tá? Então aqui eu fiz alguns questionamentos, ó. Na primeira, o que eu perguntei? O que acontece quando entramos em uma piscina bem cheia? Quando tá lá aquela piscina bem cheia, você entra. O que acontece quando você entra com essa piscina, com a água que está naquela piscina? Por que duas pessoas não conseguem ocupar o mesmo lugar? Tipo, você tá parado em um determinado lugar, não tem como uma outra pessoa estar ali, no mesmo lugar que você está. Ela pode ficar do seu lado, ela pode ficar à sua frente, atrás, mas no mesmo lugar que você tá, não dá. Por quê? O que acontece com o líquido que está dentro de algum copo ou jarra quando é colocado umas pedras de gelo dentro? Aí tá lá a jarra. Exemplo, tem aqui essa jarra aqui. Tem essa jarra, o líquido está aqui. Quando você coloca pedras de gelo nessa jarra, o que acontece com esse líquido? Fala aí, pensa um pouquinho, tá? Pensa nesses questionamentos e tenta responder esses questionamentos aí para tia. Então aqui, ó, aqui eu fiz um desenho como se fosse um aquário, tá? Nesse desenho, você tem aqui a água. Essa água, ela não está ocupando todo o espaço do aquário, ó. Não está cheio até aqui transbordar, né? Tá aqui, faltando ainda uma parte. E esse aquário, ele é formado, ó, por arestas. Lembra que nós estudamos? Isso daqui é o quê? Um cubo, tá? Que aqui você tem os vértices bonitinhos, as arestas, as faces. Então, pessoal, o volume em si, ele não é estudado por figuras planas. O que são figuras planas? Por quadrados, triângulos. Por quê? Você precisa ter alguma coisa ali dentro. Não é o volume não é o que algo suporta dentro dele, não é o espaço que ele ocupa. Então, para se trabalhar volume, não pode ser figura plana. Figura plana é como se fosse uma folha de papel. Ela nada cabe aqui dentro, tá? Então, esse recipiente aqui, ó, tá suportando essa quantidade de líquido. Suportaria mais? Suportaria até a borda, mas não está, tá bom? Se você quiser descobrir o quanto esse recipiente ele suporta de líquido, o que você teria que fazer? Calcular o volume. Para você calcular o volume, você precisa de alguns detalhes. Você precisa do comprimento, que é representado pela letra C, ó, do comprimento, da largura ou profundidade, tá? Que é representado pela letra L, e da altura, tá? A altura na geometria, ela é representada pela letra H, tá bom? Vocês vão ver por aí nos livros futuramente, ou no nosso próprio livro, a altura é representada pela letra H, tá? Então, para calcular volume, nós precisamos de 3 dimensões. Precisamos de uma figura 3D, tá? Comprimento, largura e altura, tá? Volume, o que você faz? Você vai pegar essas 3 medidas e vai multiplicar. Sempre para calcular volume, você multiplica as 3 medidas, tá? C do comprimento, L de largura e o H de altura, tá? Até aí tudo bem? E como nós estamos trabalhando com 3 dimensões, nós vamos colocar a unidade de medida como metros cúbicos, no caso, se as medidas forem em metros.
Se for em centímetros, centímetros cúbicos. Se for em decímetros, decímetros cúbicos, sempre o 3 relacionado a volume, tá? Por que esse 3, professora? Por causa dos 3D, das 3 dimensões que você está trabalhando. Quando a gente trabalha com área, a gente não coloca metros quadrados, porque são só 2 dimensões, só o comprimento e a altura. Não tem profundidade, tá? Aí aqui, ó. Então, para calcular o volume de qualquer figura, o quanto ele suporta de líquido ou de alguma coisa dentro dele, tá? Você vai só pegar as 3 medidas e multiplicar. Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, calcular o volume dessa pilha aqui, ó. Aqui suponhamos que seja um desenho, um quadrado que tem essa mais uma pilhazinha aqui em cima. Ele quer saber o volume dessa pilha. Lembra que é só você pegar as 3 dimensões e multiplicar? Então, aqui você vai ver, ó, no comprimento couberam quantos quadradinhos? Ó, 1, 2, 3. Então, o comprimento são 3 quadradinhos. A largura, ó, 1, 2. Aí, você coloca o 2 aqui. E a altura, couberam quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se fosse 6, aqui 2 e aqui 3, ó. 3, 2, 6. Aí, você vai pegar e vai multiplicar esses números. Mas esse 3 aqui é do quê? É dessa pilha, desses 3 numerozinhos que estão aqui em cima. Depois que você multiplicar esses números, você soma com 3, tá? Por que multiplicar? Porque esses 3 números pertencem a esse cubo. E aqui foi colocado só mais 3 acima. Então, você multiplica e o resultado você soma com 3. Multiplica o comprimento, largura e altura. E o resultado você soma com 3, que no caso deu 39 decímetros cúbicos. Por que decímetros cúbicos? Porque ele estava trabalhando com decímetro, tá? A unidade de medida era o decímetro.